Olá, boa noite. Aguardando o Betarello aqui, vamos entrando devagarzinho aqui na nossa live de hoje, nessa nossa conversa entre psiquiatras, psicólogos, ortopedistas. Vamos lá, Bertarello, tô vendo você tá aí. Ok. Deise, você tá aí também. Lelena, Brigante, que maravilha. Tudo bem, Rubens? Oi. Entramos ao contrário, né? Porque era para eu entrar, não deu certo, você me chamou. Exatamente. É assim entre amigos. Bom, então eu começo, preciso te apresentar. Vamos enrolar aí uns 2, 3 minutos para as pessoas entrarem aí devagarzinho e tal. Tá Mas bom, enquanto enrola, vou já falando, temos, vou agradecendo, fazendo já temos agradecimento. bastante gente aí. Estão chegando. Para O mim, encontro entre amigos, não é? uhum. Eu vou aproveitar, então, esses momentos iniciais, Rubens, para agradecer que você aceitou o nosso convite para participar desse encontro. Mais um entre tantos que tivemos, né, em espaços mais institucionais e menos ortodoxos, ao longo desses últimos 40 anos, né? Vai-se o tempo. E agradeço a você, em nome do Brigante, meu e de todos os participantes do Movimento Interdisciplinar de Psicossomática. É um prazer tê-lo aqui para a gente dialogar. E... Bom, vamos começar. Como é que você está? Por onde começamos? Bom, primeiro eu que tenho que agradecer e estar no meio desse bando aí de profissionais, de amigos de altíssimo nível, todos vocês. Nós somos os últimos da série aí, né? Você ainda fez a primeira com o Brigante, né? Mas nós temos aí eu sou o último da série aí, depois de ter passado esses gênios aí da psiquiatria, ortopedia, endocrinologia, o pessoal de alto nível, né? Você, entre os quais você. Eu preciso agora dar as suas referências, já que você falou de alto nível. O Rubens é psicoterapeuta haitiano, com uma experiência enorme em atendimento em outros países e, entre outras coisas, PhD em comunicação em Bolonha. Não é pouco, hein, Rubens? Não, deu Então, manda trabalho. ver. Agora aumentou sua responsabilidade. Segue aí. Muito, muito. Mesmo porque eu sou um retardatário em fazer mestrado e doutorado, porque eu comecei a fazer mestrado depois dos 50 anos, né? E o doutorado eu fui fazer lá com 58, 60 anos. Então, mas foi uma experiência maravilhosa de voltar para a academia e, de fato, ter a oportunidade de estudar com pessoas muito preciosas que me ajudaram muito a me desenvolver, a crescer, inclusive de uma forma acadêmica que durante tantos anos eu neguei, né? Fugi para outros cantos, né? Das procuras da psicologia, da psicoterapia, da filosofia, etc. Mas a bola está comigo? Está Vou com em você. frente? Você é o convidado, Então, você começa, eu sigo. legal. Olha, eu não poderia. Porque eu acho que o que eu vou falar agora vai nos estimular para falar de coisas muito importantes que estão acontecendo hoje em dia, né? E que estão nos levando à possibilidade de novas invenções, novas criatividades na vida, tá? Então, eu vou começar por uma coisa que eu estou, de fato, muito. Você está comigo, não? Deu uma Tô? congeladinha aí no. Tô. Tá comigo, É não? verdade, congelou aqui. Estou te ouvindo. Você está me Ah, você ouvindo está ou não? ouvindo? Então, eu Eu estou estou, ouvindo. mas eu tô congelado aqui. Então, eu vou continuar, que eu acho que daqui a pouco volta aí. Tá bom. Você descongela daqui a pouco. Senão fica minha imagem, aí fica minha voz. Vai lá. Tá bom, maravilha. Eu não poderia deixar passar em branco, né? Esses últimos três, não, porque é muito mais do que isso, mas esses últimos 3, 4 dias aí da política brasileira é uma coisa que nos choca a todos, né? Eu andei conversando com o Brigante, eu andei conversando com outros colegas e tal. Nós não podemos deixar de estar chocados, se é que não estamos de cabelo em pé, com o que rola por aí na política brasileira e não só na política, na relação
o quanto a política, esse governo está afetando as relações sociais e de saúde no nosso país, já tão debilitado de tudo isso, né? Então, eu só queria trazer um aspecto psicológico para começar a nossa conversa aqui, que é um aspecto psicológico complexo, mas eu vou tentar simplificar ele, você vai me ajudando a aprofundar na medida Tá. que isso Eu continuo for... congelado, mas você está me ouvindo, né? Então Estou te vamos em ouvindo frente. perfeitamente. Tá bom. Uhum. Talvez você não esteja... Bom, você está congelado aí, é estranho. Eu tô quietinho, mas eu não. Talvez se você mudar de lugar, ajuda também, Pronto, agora descongelou. Bertarello. Descongelou? Ótimo. É. Então vamos lá. Oi? Pronto, agora Então já descongelou. Eu acho que o Tá. Pistelli quer entrar e ele está ligando para mim, por isso que congela. Brigante, liga para o Pistelli aí e vê como é que você pode ajudá-lo aí. Obrigado. Legal. Segue. Vai lá. Legal. A palavra está com Brigante, você. Coisas de amigos, diálogos entre amigos. Isso mesmo. Uhum. Então, eu queria trazer um assunto que é talvez um dos mais importantes dentro da psicologia aqui, que é a questão do narcisismo, né? A gente sabe que o narcisismo, eventualmente, pode ser uma coisa muito boa, né? Porque nos leva a reconectar, a se conhecer melhor, a sentir os prazeres da vida e tal, mas sem estar desconectado do outro, né? O que acontece hoje em dia, que a gente vê, é que esses extremismos, eles levam as pessoas a se encontrarem sempre entre os iguais, né? Se você não for igual a mim, não serve. Se você não pensar igual a mim, não serve. Ô, Lila, você está aí, que prazer. São os amigos que estão aparecendo aí, de vez em quando eu vou dar uma cumprimentada. Então, o igual passa a ser uma coisa impressionante hoje em dia. Ou você é igual a mim, ou você fala igual a mim, ou você pensa igual a mim, tudo é igual, né? Agora, esse tipo de narcisismo é aquele narcisismo que a gente conhece como narcisismo secundário, que é muito negativo, que é justamente aquele narcisismo que nega o outro, nega a diferença, nega a diversidade que existe no mundo. Porra. E isso daí, em negando tudo aquilo que é diferente, o que acontece é que a gente não consegue transformar nada. Tudo fica igual. Nada vai para frente. Não tem química. Não vai para frente. Então, a minha pergunta é, como no mundo de hoje a gente pode não ser criativo? Como no mundo de hoje a gente não pode nos relacionar com a diversidade? Tá? E eu estava escutando agora há pouco um outro colega aí falar, ele estava dizendo assim, algo muito importante. Ele estava dizendo assim, que no século XX, o século XX foi o século do saber. E o século XXI tem que ser o século da criatividade. Tá? Que nós, hoje em dia, temos que ser 90% criativos e 10% do saber. Né? E o Yuval Harari, esse pensador israelense que escreveu Sapiens e outros livros e tal, ele diz que hoje o mais importante é que a gente saiba como fluir, como navegar. Né? Como ter um fluxo na vida. Assim como fala o Bauman também, o filósofo, quando ele diz que a vida tem que ser mais líquida, tá certo? Então, como ser criativo? Como enfrentar esse mundo se preservando dentro de guetos onde as pessoas são iguais e negam o resto do mundo? Posso entrar, Rubens? Posso entrar? Claro, por favor. Então tá bom. É que você trouxe uns temas aí, e você não vai acumulando e eu me perco aqui. Mas seguramente, para ser mais criativo, o narcisismo, nesse sentido negativo que você colocou, não nos levará muito longe. Porque a alteridade é condição exatamente de criar um caldo de cultura para, na diversidade, buscar caminhos que nos transcendem, que são além de nós. Né? A gente já tinha falado de outra vez, pode muito pouco fazer consigo mesmo. A etimologia da palavra narcisismo talvez seja interessantíssima, né? Narcisismo, narcótico, vem de entorpecimento, né? Pessoas entorpecidas com a sua própria imagem. Então, isso dá conta de que o narcisismo é estagnante, ele é parado nesse sentido. Mas claro que existe uma autoestima e um olhar para si que se coloca a serviço do outro.
E como você falou de política, e política é um assunto muito interessante, eu vou entrar um pouquinho por esse campo. Tudo bem? Claro, Um porque pouquinho, eu acho que tem que ter uma mas eu vou visão. entrar do mesmo modo que o assunto é tratado em alguns filmes. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos contemporâneos vai ser absolutamente mera coincidência. E para dar um distanciamento assim do contexto atual, eu queria voltar nessa questão do narcisismo, entendido, não no narcisismo, do voltar-se a si mesmo, num sentido positivo, há uns 25 séculos atrás, num diálogo de Alcibíades com Sócrates. Esse diálogo do Platão, atribuído a Platão, o Alcibíades quer governar a cidade. É um rapaz jovem, cheio de ímpeto. Ele até que tem boas intenções. E ele pergunta a Sócrates, o que eu devo fazer para governar a cidade? E o Sócrates, daquele método progressivo dele, da maiêutica, vai extraindo dele que ele não tem condições de governar a cidade, porque ele mal consegue governar a si mesmo. Então, o primeiro passo seria uma ética de se construir, de pensar em si, de se avaliar, de depurificar os seus próprios valores, para depois pensar em organizar a casa alheia. Então, quando nós estamos nessa confusão, nesse dilema que eu sei que te gera tanta aflição, sempre é bom pensar de que um bom ponto de partida para a gente criar laços entre os outros é a gente olhar o próprio rabo, é a gente prestar atenção na gente mesmo. E aí vem esse diálogo, ele expressa uma longa tradição da filosofia e do pensamento, dos cuidados e da educação de si mesmo, para nos preparar para uma vida mais plena, mais social ou mais digna, né? Uma certa conversão do olhar para si mesmo. E nessa conversão, tocando no ponto que você falou, da importância da alteridade, a gente necessita do auxílio dos outros. Porque os outros podem ser excelentes aliados para a gente se cuidar de si mesmo. Pode ser um mestre, pode ser um amigo, como aqui estamos fazendo, num diálogo entre amigos, pode ser um terapeuta. Aliás, a função principal da terapia no seu sentido mais fundamental, eu acho que é ensinar ou ajudar ou fazer com que as pessoas se cuidem de si mesmo e não cuidar delas, né? Porque com isso a gente amplia os espaços de liberdade, de respeito à alteridade e de melhor condição de lidar com situações de estresse ou de pandemia, seja virótica, seja social ou seja política, né? É isso aí. Então, do narcisismo é isso. Há um narcisismo extremamente negativo e há uma estima que precisa ser fundamentada em valores que não sejam uma simples imagem, né, de si mesmo, né? Um valor longamente depurado e com o auxílio de uma educação sentimental, afetiva e mesmo cognitiva no intercâmbio com os colegas, com os amigos e com os nossos contemporâneos. Vai lá. Absolutamente concordo com toda a sua colocação e queria lembrar alguma coisa importante aqui. Quando você falou que, por exemplo, o nosso trabalho é um trabalho que ajuda as pessoas a cuidarem de si mesmas, né? É importante lembrar que isso é um trabalho a dois, né? Quer dizer, isto é, o paciente que procura o terapeuta, ele procura alguém que ajuda ele a cuidar de si mesmo, né? Coisa que já devia ter sido feita eventualmente na infância, né? Na adolescência, na escola, né? Pessoas que, os pais especialmente, que ajudam os filhos a aprenderem a se cuidar e ir para a vida, né? Então, isso traz uma situação muito importante que rompe com essa questão desse narcisismo que nega a existência do outro, tá certo? É aquele narcisismo que provoca uma reflexão. Isto é, você reflete o outro dentro de si mesmo. Quer dizer, na relação com o seu terapeuta, com os seus pais, na sua escola, com seus professores, com as pessoas em geral, e não com só seus com as livros, pessoas, né? Com seus livros. Com seus livros. Eu tenho uma história fantástica de um paciente meu que adorava ler biografias.
Ele lia todas as biografias. Eu perguntei para ele, mas por que você só lê biografia? Porque eu não tive pai. E as biografias me dão uma referência de pessoas que poderiam ter sido meus pais. Tá? Isto é, ele procura reflexão na história do outro, mesmo que seja um outro que ele imagina. Né? Então, essa interdependência, não é, ela exige uma certa humildade para que você possa estar com o outro e permitir que o outro te penetre, no sentido de que te faça refletir e aprender a cuidar de si mesmo, cuidando do outro e sendo cuidado, tá certo? E isso é um processo criativo profundíssimo. A relação com o outro é um processo de criatividade, é um processo de criação. A criação se dá na relação com o outro, né? E posso te fazer um aporte aqui para dizer o que é uma relação? Sempre. Porque, então, tem não duas perguntas, dois temas aí para talvez você desenvolver. Um, como é que ficaria a relação com o outro no momento de isolamento social? E uma outra questão, e que a gente teve a oportunidade de abordar em diálogos anteriores, é de que o mundo parece hiperconectado, né? Mas realmente nessas hiperconexões, esse tipo de relação um pouco mais substancial é difícil de ser encontrada, né? As pessoas se conectam muito, se relacionam um pouco. As pessoas são atribuladas por uma série de fatores que dificultam essa reflexão mais profunda. Então, nesse sentido, me parece que esse isolamento, por um lado, dá um certo desespero para muitas pessoas, mas, por outro, talvez proporcione, como compensação, como um caminho que se abre, de ter um pouquinho mais de privacidade e tempo, se não se ficar diretamente conectado com o mundo pela internet, de ter aquele tempo que faltava para fazer esse processo de reflexão. Como é que você vê, em tempos de pandemia, essa questão de contato com os outros? Então, hoje, digamos, nós estamos com uma deficiência. Qual é a deficiência? É o contato físico com o outro. A não ser que você tenha uma família dentro de casa, eu acho que isso garante um pouco as condições mínimas necessárias para você sentir a intimidade, sentir o corpo de alguém, olhar para a pessoa pessoalmente e tal. Mas, no campo social, digamos assim, nós estamos enfrentando uma deficiência. Uma coisa muito interessante que eu notei no começo é que as pessoas, de uma certa forma, aceitaram a permanência entre quatro paredes, né? Mas depois de um certo tempo, isso parece que o organismo começou a apertar e começou a aparecer uma necessidade imensa de se comunicar. Tá? E aí, eu acho que a internet é um caminho fantástico que hoje nós temos na mão, que está permitindo às pessoas, de fato, de saírem da angústia da solidão e começarem a se comunicar, mesmo que com a deficiência da presença física. Aí eu estava até falando com você hoje à tarde, uma coisa que eu considero também importante, que é o seguinte: vamos pensar num cego. Um cego tem uma deficiência visual, não é? Então ele desenvolve, não é, uma sensibilidade muito grande para a audição. A audição para o cego é a visão para nós, praticamente. Quer dizer, com isso ele se relaciona com o mundo, com o sistema que lhe cerca e tem um conhecimento enorme, né? Mesmo sem enxergar. Então, o que eu tenho notado é que, através do contato online entre amigos, como nós dois aqui hoje, ou com contato online com pacientes, né, é que nós estamos desenvolvendo algumas eficiências, sabe? Intensificando algumas eficiências que ficavam mais guardadas, porque não é que eram desnecessárias, eram menos necessárias quando a gente tem um contato presencial. Por exemplo, a atenção que a gente tem que ter. Aqui a gente tem que ter uma atenção. Quer dizer, eu estou te olhando, não é? Ao mesmo tempo que eu não posso, muitas vezes, te olhar nos olhos, porque quando eu olho nos seus olhos, você não está olhando nos meus olhos, e vice-versa, né? Se eu olho para a câmera, eu olho para a câmera e não olho nos seus olhos, mas tem que desenvolver um certo tipo de contato aqui
que exige desenvolver um sensorial para isso, né? A expressão que as pessoas mostram, né, também no monitor, né, isso fala muito. Tá? Digamos, o cenário que a pessoa está se colocando, quer dizer, você entra dentro das casas das pessoas de uma certa forma, né, coisa que antes você não fazia. Então, isso traz um outro tipo de sensibilidade. Né? A audição... Rubens, mas eu tenho uma curiosidade. Como Diga. é que um terapeuta que trabalha muito com o corpo trabalha com o corpo remotamente? Então, eu já ia chegar lá. Eu só queria estar trazendo essa parte do sensorial para mostrar como a gente vai desenvolvendo algumas capacidades, né, importantes de estar junto sem se tocar. Tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui com você agora, né, e eu faço assim, toco no meu rosto, eu toco no meu rosto, tá? Isso causa um certo efeito em você aí, eu imagino. Tá? Se você me imita e se toca no rosto, eu não estou te vendo aí porque você está congelado, não sei o que você está fazendo, tá? Para mim, você está congelado ainda. Mas se você se toca no seu rosto, tá? Isso vai criar uma sensação. O Ricardo Fará está dizendo que você está congelado para ele também. Tá. O Pistelli está aí com a gente também, ele acabou de dar um oizinho aí. Mas se nós todos nos tocamos no rosto aqui, nós vamos desenvolver uma sensação que é ressonante entre nós. Para o Pistelli, você também está congelado, está dizendo ele aí. Bom, então eu estou congelado para todo mundo, mas eu garanto a vocês que eu estou ativo e vivo aqui. Pode seguir. Tá bom. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, você pode fazer alguns trabalhos de toque, né, em que você pode criar ressonância, e não só ressonância, empatia com o outro. Porque se eu me toco assim e você se toca assim também, nós desenvolvemos uma empatia diferente, que é uma empatia sensorial. Tá? A outra coisa, por exemplo, é a forma como você está sentado, a forma como você está com os pés no chão, não é? A forma como você está respirando. Tá? Tudo isso, no trabalho online, pode ser intensificado ou acalmado. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem muitos pacientes que estão passando por medos fundamentais, por angústias muito fortes e tal. Então, isso abre um espaço interessante para que você possa trabalhar com o corpo da pessoa, mesmo à distância, tá? Sugerindo algum tipo de trabalho e acompanhando as respostas orgânicas que a pessoa vai tendo na sua presença online, entendeu? Então, nós temos 3 conceitos que são importantes, né? Na psicoterapia haitiana ou na psicoterapia da biossíntese. Um deles é como é que você se sente enraizado aí nesse momento. Qual é o seu grounding? Qual é a sua relação qual é a sua relação com o chão nesse momento está? Isso pode ser trabalhado também. A outra coisa, o outro conceito é o centramento. Né? Como é que você está centrado em si mesmo? Centramento significa você estar emocionalmente, razoavelmente equilibrado, com uma dinâmica equilibrada. Então, você está centrado em si mesmo. Você está centrado em si mesmo é um caminho a se trabalhar. Né? O outro caminho a se trabalhar é como é que nós estamos nos enxergando, como é que você está enxergando o sistema ao seu redor. Tá? Porque as relações hoje elas não ficam só entre as pessoas. As relações ficam entre a pessoa e o sistema que está ao redor dela. A sua casa é muito importante. É um sistema que você está frequentando hoje com muita intensidade a sua casa. Aqueles que trabalham na rua e hoje são obrigados a ficar dentro de casa, né, eles estão enfrentando um sistema que não enfrentavam antes. Como é que você vai se relacionar a 4 paredes, né? Como é que você vai percorrer as avenidas que existem dentro da sua casa, né? Para ir de um lugar para o outro? Você vai cruzar com alguém ou não? Quem está na sua casa junto com você? Todo esse sistema ganha uma importância.
Depois o sistema ambiental, né? Ambiental fora da sua casa. Você olha pela janela, você vê o céu azul, muitas vezes melhorou muito o meio ambiente com essa quarentena. E o ambiente ficou muito melhor. Em São Paulo se respira, o céu é azul, você vê muito bem as estrelas e tal, está tudo muito diferente. Enfim, como é que você se relaciona com esse ambiente novo? O que você está aprendendo hoje, sabe? Se você Rubens, continuo congelado aí, não? continua, Bom, mas eu posso falar, porque eu não consigo claro, sinalizar. Posso entrar aí, porque você abordou muitas coisas, eu sempre. preciso, Vamos lá, gostaria de tocar em uma aí. Mas você quer vamos lá. terminar ou posso entrar? Não, vamos lá, eu acho que é um diálogo mesmo, vamos embora. Vamos embora. Então, porque quando você fala da terapia corporal, e voltando àquela que você põe a sua mão no rosto e que efeito isso pode promover em quem está te vendo, é, me ocorreu a importância da descoberta, não da descoberta, e você também comentou na questão da empatia, mas em 1996 foi detectado os famosos neurônios espelhos, não é? Que são a base neurofisiológica para entender como é que eu posso sentir imediatamente o que o outro sente, sem que isso passe pela minha razão, pelo meu sistema cortical. Vamos ser mais simples. Quando você mexe um braço, eu consigo, mesmo não me mexer, colocar a atividade motora de mexer meu braço ao vê-lo fazer isso. Então, há uma relação que sai de mim e entra em você. Você falou de penetrar-se mutuamente ou de sair de si. E isso, a partir de 96, constatou... Evidentemente, o ser humano não esperou 1996 para viver assim. Mas em 1996, descobriu-se a base natural para que isso aconteça. A experiência era muito simples. Estavam estudando o neurônio motor em Parma, Giacomo Risolati, estudando o neurônio motor no macaquinho. O macaquinho se mexia para pegar um amendoim, o neurônio fazia pim. Ele se mexia para pegar outro amendoim, outro estímulo nervoso no neurônio motor que refletia aquela ação motórica. Ocorre que em determinado momento o macaquinho estava quieto e entrou um pesquisador e pegou um amendoim. E o neurônio motor apitou. Isso quer dizer, ele não era apenas motor, ele era receptor. Então, aquilo que fazia, que o neurônio responsável pela ação era o mesmo responsável pela percepção. Isso abriu espaço para se entender uma série de mecanismos do desenvolvimento humano que eram até então desconhecidos. Identificação primária, por que um bebê imita a mãe, por que o bebê bate palminha, por que a gente tem uma intuição imediata do que se passa no outro, por que quando estou carregando pacotes pesadíssimos e atrapalhados no meio da rua, todo mundo que me cerca tem a sensação também de que eles estão carregando pacotes e que aquilo tudo vai cair. É porque pela nossa percepção nós conseguimos sentir ou viver ou entender por dentro o que o outro sente, sem que isso passe pela nossa razão. E como você colocou na empatia, isso também está na base de uma natural da empatia. Eu, ao ver, ao sentir, ao perceber uma expressão facial, um movimento corporal, aquilo ativa em mim as expressões e os movimentos semelhantes, ao mesmo tempo que as emoções correlacionadas. Então, essa necessidade do convívio humano é importante, inclusive, para a gente poder ampliar o nosso horizonte. E voltando à questão do narcisismo, sozinho a gente está encapsulado e não tem vida. Sozinho, um bebê não consegue se desenvolver. Sozinho, sem um relacionamento com o outro, a gente não... Primeiro, a gente não vive como espécie. Isso quer dizer que, mesmo isolados, nós somos uma espécie que precisa socializar. Isso pode ser aprimorado ou pode ser embotado. Quando você estimula, você falou da educação das crianças, essas questões de leituras empáticas, de comunicações empáticas, de trocas afetivas, isso vai dando imprints cerebrais e vivências emocionais que vão sendo constitutivas da própria maneira de ser dessa pessoa. Então, quanto mais estímulos ou mais experiências desse tipo a gente tem, melhor
preparado para se relacionar e se interrelacionar com os outros. Uma grande questão que se coloca é se num isolamento radical narcisista, tal como você colocava no início da sua fala, se de repente, ao se isolar, nós vamos deixar de ser humanos, nós vamos virar mecânicos, nós vamos deixar esse aspecto característico da nossa espécie de se desenvolver e de encontrar a liberdade ou a amplificação dos seus sentimentos e da sua cognição num contato interpessoal. E o esforço que você faz, ou na terapia corporal você faz, ou as pessoas fazem de buscar, mesmo que seja por imagens, eu acho que é um esforço de resgatar essa vitalidade que nos faz tornar humanos, não é, Rubens? Então, a terapia corporal a gente vê um bailarino, a gente dança com ele. Beethoven, você falou de vicariância, ele via uma nota musical, mas ao vê-la, ele ouvia, porque ele já estava preparado. Então, essa capacidade de interação, ela tem alguma coisa inata, mas ela pode ser desenvolvida, não é? Então, naquele processo de autocuidado, a gente pode lapidar as nossas habilidades para criar mecanismos de conexões mais amplas com todo mundo. E para poder encontrar diversidade, né? Como estamos tentando fazer. Você trabalha com o corpo, eu não trabalho, e estamos aqui tentando... acho que estamos conseguindo criar consensos regionais e laços, né? Para progredirmos aqui na nossa conversa. Vai lá. Bom, não, legal. Primeiramente, eu acho que você pensa que não trabalha com o corpo, mas trabalha, porque claro, você não vai trabalhar sem o corpo, né? Você leva ele para sua sala de terapia, ele está lá presente, sim. Assim como o corpo do seu paciente. E eles estão se relacionando o tempo inteiro. Vou me corrigir. Eu não toco corporalmente o corpo do paciente, mas eu posso tocá-lo com as palavras, eu posso tocá-lo com meus gestos, eu posso tocá-lo com minhas expressões. Isso. Existem terapias, você sabe muito bem, que tentam eliminar o corpo da relação, porque o paciente é deitado, ele não vê o seu terapeuta, que eliminam um pouco, diminuem muito esse contato físico. Tem algumas justificativas teóricas, mas alguma coisa se perde, porque esse contato fica menor. Mas a gente não precisa tocar as pessoas só com as mãos, né? A gente toca no tom de voz, por exemplo, né? Com o tom de voz, com o olhar, com a escuta, com a sua postura, não é? Com o ambiente onde você recebe as pessoas. Tá? São várias formas de tocar e de conversar que estão presentes, ou Eliane, que estão presentes numa relação que vão muito além das palavras, né? As palavras, elas definem as coisas, mas a presença da comunicação humana, ela é muito além das palavras, né? Queria voltar à questão do narcisismo, que você falou anteriormente, que é muito importante, porque quando eu falo do narcisismo, a gente tem que falar do narcisismo doente e do narcisismo saudável, né? O narcisismo doente é aquele da pessoa que nega inconscientemente, né, a presença do outro e causa mal, faz mal para a relação e faz mal a si mesmo nessa negação, tá? Causa dor, tá? De uma certa forma é até perverso, né? Mas existe a escolha de estar só. É importante a gente pensar nisso também. Tem pessoas que... Eu tenho um amigo, por exemplo, que não gosta de sair de casa. Ele trabalha dentro de casa, para ele nada mudou, entendeu? Ele gosta de ficar dentro de casa, trabalha dentro de casa e ponto final. E é um cara feliz, a gente conversa, se encontra de vez em quando e tal. Mas isso é uma escolha dele, né? Isso não quer dizer que ele é um narcisista doente. Não é. E nem se qualifica como um narcisismo psíquico, né? Essa opção dele. Isso aí é muito importante também a gente frisar. A outra coisa em relação aos neurônios espelhos, que é muito importante dizer também, é que a ciência normalmente chega depois da experiência, né? A ciência, para existir, precisa ter experiência antes, né? Então, só pela relação mãe-bebê, a gente já sabia que existia neurônio espelho muito antes da descoberta do neurônio espelho, né? Porque aquela velha história, a gente diz, pô,
a mãe conhece o seu bebê, a mãe conversa com o seu bebê. E o bebê não emite palavras, não faz nada, mas a mãe já percebe tudo até na distância, né, o que está acontecendo com o filho. Isto é, o neurônio espelho já está trabalhando ali. A Claro. relação entre uma equipe de futebol, uma equipe de basquete e tal, que joga em grupo, esse reflexo do espelho está presente o tempo inteiro também, né? Então, as neurociências elas chegaram para dar nome, não é, científico a muito do que a gente já conhecia, né? Agora, uma outra coisa importante a trazer para a relação humana é a seguinte, já que nós estamos falando de a relação a dois, a reflexão a dois, a gente reflete junto, não é? Você está me fazendo refletir, e eu espero que eu esteja te fazendo refletir também um pouco aí, não é? Por que isso? Porque essa nossa conversa me traz curiosidade, tá? Eu estou curioso para saber o que você pensa. Eu quero aprender com você, tá? As crianças, elas são muito curiosas. Você sabe que a criança, se você dá chance, ela entra em qualquer lugar. Ela quer saber, pergunta e tal. Ela vai lá. A criança saudável está presente, né? Ela é curiosa, não é? Eu queria... A ciência vem depois da experiência, Regina. A ciência vem depois da experiência. Absolutamente correto. Eu vi uma frase do Tom Zé, que é um artista que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: só o que salva a humanidade é a curiosidade. Por quê? Porque a curiosidade é o que nos coloca junto, né? É o que nos coloca junto. Veja bem, nesse momento, a nossa sociedade toda está passando por um nível de fragilidade imenso. Estamos todos frágeis, frágeis a ponto de termos que nos esconder de todo e qualquer contato. Tá certo? Nós temos que nos esconder porque somos frágeis. Somos frágeis a um elemento totalmente invisível. Esse elemento invisível, ele pode se transformar nos mais variados crocodilos, leões, feras, diabos que a gente possa imaginar que habitam o nosso mundo subjetivo, não é mesmo? E tudo isso está dando oportunidade das pessoas de se conhecerem mais, porque estão tendo a oportunidade de entrar em contato com com os corpos estranhos, com os outros estranhos que tem dentro de si. E é muito curioso, por exemplo, casais que estão convivendo e que tinham uma relação, digamos, um pouco distante, né? Passam a ver coisas nos seus companheiros e companheiras que jamais tinham visto. Descobrem coisas, algumas gostam, Pro muitas bem não e pro mal, gostam. né, Rubens? Pro bem, Como? Como? pro bem ou pro mal, né? Por Porque bem, por bem descobrem, ou por mal. definem melhor os seus desejos, isso pode É, aproximar ou é, realmente mostrar é. a incompatibilidade que estava obliterada pelas atribulações diárias, né? Ou seja, de Exatamente. qualquer modo, sai de uma situação de estagnação e se cria algum tipo de movimento, né? Eu estou congelado ainda para você, não? Porque eu estou me Tá. sentindo assim, bom, paciência, agora vai Agora, a minha imagem sem a expressão. Quando você ó, fala do seu amigo, que ele não é, está solitário, ele está, não é solidão, é solitude, né, que se usa a palavra, né? solitude, É uma exato. pessoa um pouco menos envolvida com essas atribulações, esses afazeres cotidianos, e que perde menos tempo no tráfego, na verdade ganha um outro tipo de tempo, que não é esse tempo de relógio, de correria, esse tempo espacializado, né? Quanto eu levo para sair daqui, chegar até ali, e entra numa outra dimensão do tempo, que é o tempo da interioridade, que é o tempo de si mesmo. O Bergson chamava duração, né? Que é o tempo de uma ausculta a partir de si mesmo, a partir de você. E é isso que fundamenta, na realidade, o nosso ser, né? Porque a gente está envolto em o que fazer, fazer isso, fazer aquilo, cumprir tabela, seguir protocolos, a gente não está Sumiu sua voz. alinhavando ou bordando esse mundo exterior com a nossa substância mais íntima. Então, tanto é que o ser e o tempo do Heidegger, o que é o tempo? O tempo é o ser, né?
A nossa substância, ela é uma depuração temporal. A gente existe no tempo. E para você depurar o tempo de vida que você tem, você precisa prestar atenção nisso. A pandemia teve um momento em que a gente muitas pessoas se distraíram muito com o vírus, e agora, felizmente, estão desligando um pouco a televisão e começando a prestar atenção no que elas sentem, como elas reagem, o que elas podem fazer, se aquilo assusta. O que você fala que somos frágeis, somos, mas sempre fomos, né, Rubens? Sempre fomos. Sempre, A vida sempre. é muito vulnerável, né? Mas não agora só é a somos maioria frágeis, que está sentindo como isso, né? mortais, não é? Então, o que vamos fazer com o tempo de vida que nos cabe? Correr de lá para cá ou buscar se aprimorar um pouco no tempo que nos resta, no tempo que nós temos, ou estabelecer vínculos, você falou século XXI, talvez seja o tempo da criatividade. Isso numa perspectiva otimista, porque até agora não estava indo muito bem, né? Não, E eu não sei exatamente. Tem gente que está dizendo que, na verdade, o século XXI começou agora e não em 2001, quando aconteceu aquele ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Alguns dizem que começou com a queda do muro de Berlim, né? Então você vê que a cronologia a gente pode colocar onde quiser. Mas o fato é que estamos sempre no meio de alguma coisa, né? Não tem começo, meio e fim. Aliás, só tem meio, né? Não tem começo e fim. Tem meio. Estamos no meio de um negócio e vamos ver. Estamos tentando ver o que fazemos com isso, né? Os meios são os fins. Deixa eu só dizer uma coisinha a mais aqui, que uma outra coisa muito curiosa, já que você trouxe o aspecto da solidão. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo aqui essa nossa conversa, essa live aqui, estão acontecendo aí muitas outras lives, viu, ao mesmo tempo, né? E isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas, elas estão procurando se comunicar do jeito que for, sabe? Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a live, tem um monte de gente que está escutando a gente na nossa live e muita gente está escutando as outras lives que estão rolando por aí também, tá? Então, é por isso que eu estou congelado, a internet está sobrecarregada, né? Por isso que eu não imagino isso. Tá certo. Bom, a ciência matou a charada. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: as pessoas estão procurando construir pontes. Quer dizer, por mais que você esteja isolado na sua casa, em isolamento, as pessoas estão querendo construir pontes. Pontes através da internet. E eu escutei uma coisa muito bonita hoje também, que eu acho que é um dito japonês, porque soa japonês, tá? Que é o seguinte: ele diz assim, a ponte é um rio. Entendeu? A ponte é um rio. A ponte não é só uma ponte. A ponte é onde existe um fluxo líquido entre as pessoas. E a gente vai construindo pontes aquosas. A ponte se transforma e passa a ser um rio. Eu acho que uma outra coisa importante que está acontecendo também nesse momento, que a gente vai se dando conta pouco a pouco, através das lives, através das ajudas que estão acontecendo às comunidades, às pessoas que precisam mais e tal, é o seguinte, é que está existindo muito mais solidariedade e cooperação que anteriormente. Quer dizer, existindo no sentido de estar sendo expresso, existe a solidariedade e existe a cooperação. E aí, hoje eu entendi uma coisa que pode até causar uma certa polêmica. Eu acho que a democracia vai acabar. E o que vai acontecer é que nós vamos entrar numa época de solidariedade, cooperação e fluxo de água, fluxo de rio. Nós vamos nos comunicar muito mais, sabe? E com isso vamos nos tornar muito mais criativos, sabe? Muito mais criativos. Rubens, quer dizer, eu respeito, compartilho e torço para que seu desejo se torne realidade, né? Mas a gente está cansado de ver experiências também de que quando cotidiana, alguém fica doente, um amigo morre, por alguns minutos a gente fala que vai mudar de vida, vai reconsiderar os valores. E tudo mas volta esse a ser é um trabalho de gerações, árduo, constante, difícil,
E ao mesmo tempo que está havendo essas conexões, está havendo também sistemas de controle, está havendo sistemas de domínio, estão havendo mecanismos de observação de pessoas. Quer dizer, então, depende de como vamos lidar com isso e como vai ser esse devir. Isso pode ser uma coisa muito interessante para quem puder e souber usar, mas, por outro lado, a gente também vai ficar um pouco... Corremos muito risco disso ser uma forma de poder opressivo sobre a liberdade dos indivíduos, né? Nós estamos aqui na live, seguramente estamos localizados no tempo e espaço. Todo mundo sabe onde estamos e como pensamos agora. Peraí, no limite isso é ruim. Nós estamos chegando no horário aqui, acho que daqui a pouco vai cortar. Tem 12 minutos. Eu concordo com tudo que você está dizendo, porque isso tudo que eu estou dizendo é para ser dito sem ilusões, entendeu? Sem ilusões. Eu acho que eu tô trazendo um aspecto que de fato está acontecendo, mas não tenho a menor ilusão que isso vai causar uma ressurreição no mundo. Eu acho que não, porque outras... Pelas experiências anteriores históricas... Exato. Não vai acontecer. O futuro não é promissor. Não. Só para lembrar, a gripe espanhola, a mesma coisa. Ela é pequena, ela é uma gripezinha, ela não vai chegar, ela não vai me pegar, ela é mais grave, matou 50 milhões de pessoas, não centenas de milhares, são 50 milhões, numa população que era de 2 bilhões de pessoas. Se dava digitálico, porque se achava que digitálico era o tratamento da gripe espanhola, era uma medicação não comprovada, tinha risco, morreu gente por uso de digitálico. As pessoas começaram isso porque aquele vírus não tinha relações públicas, né? Mas mesmo assim deu um efeito tremendo. Tinha fake news, ficou gripe espanhola porque o resto do mundo tinha estado na guerra e tinha censura, então a gripe ficou para a Espanha, que não controlou a sua mídia. Então, eu não estou dizendo que vamos repetir o que aconteceu lá, porque a história anda, mas da história a gente tira lições. E das lições a gente administra um pouco as ilusões, não é? Então, se por um lado é uma oportunidade para muitos até de introspecção, de converter para si, uma vez esse processo terminado, vamos ver como fica. Essa solidariedade humana, ela costuma sempre acontecer em catástrofes. Eu não sei se no cotidiano nós vamos nos sensibilizar pelos meninos nos semáforos, porque a gente foi aprendendo ao longo de décadas a ficarmos insensíveis, senão a gente morre a cada esquina de dor no coração. E a desigualdade social não diminuiu, ela aumenta. A concentração, se depender de controle de internet, vai ficar maior, e nós vamos ficar, sei lá, tentando encontrar alguns espaços de liberdade, tal como o Marcuse propunha, né? É difícil ter uma bandeira geral, vamos fazer micro-resistências, né, onde for possível. Né? Não, aqui nós estamos fazendo micro-resistência. Não sei se isso será geral. Espero que sim, né? Enquanto isso, ficamos como foco de resistência. Bom, eu diria assim, Bertarello, esperança sem negar a realidade. Eu fico contente que você trouxe esse dado de realidade, porque eu concordo com ele. Concordo plenamente com ele. Tá? Mas vamos continuar levando a vida também com esperança, sem perder contato com essa realidade. Tá? Aí a gente não vai construir ilusões, vamos estar com o pé no chão mesmo. Concordo plenamente com o que você estava dizendo, e também não quis dizer que a realidade não está presente dessa forma que você trouxe, tá? Mas que, de fato, estão acontecendo aspectos novos, muito importantes na nossa sociedade, estão. O quanto eles vão ser aproveitados, eu não sei. Mas que estão acontecendo, estão. Daqui a pouco você vai interromper, porque você vai fazer, inclusive, Rubens, o anúncio da nossa próxima, que você, que é o homem da tecnologia aqui, nossa próximo encontro entre todos nós. Você quer falar alguma coisa antes de eu fechar por aqui? Porque nós estamos em cima da pinta aqui. Na terça-feira que vem, 20h30 da noite, estaremos nos encontrando o grupo inteiro. Tá?
Vamos lá para os nomes. O Carlos Brigante, o Zé Tomé, O Zé Ricardo Pistelli, Marum, José Pistelli, o eu Carlos e Marum, você. e eu e você, exatamente. Todos juntos vamos estar conversando sobre questões da vida, questões atuais, questões da psiquiatria, da psicologia, da filosofia e da arte. Sim, E da exatamente. arte. Bom, já que você tocou em arte, já que o tema é E Agora, José, o José, o Brigante bem assinalou, foi escrito no momento terrível da Segunda Guerra Mundial pelo Drummond. E o José é um homem duro, de temperatura, e ele marcha em direção ao futuro, apesar de tudo. Circulou agora pela internet e a arte consegue captar na poesia essa angústia, né, de marchar apesar de todas as adversidades. Circulou agora um do Fernando Pessoa, que é muito interessante, que ele propõe fazer de uma queda um passo de dança e da procura um encontro. Então, seja lá o que for, estejamos prontos para tentar tirar disso a melhor alegria possível e vivemos da melhor forma que nos for possível e, de preferência, continuando com os nossos encontros à distância e, assim que for possível, nos espaços todos que a gente frequentava. Muito obrigado a você, obrigado a todos. E que a minoria continue melhorando, independente da maioria. Muito obrigado, Valeu. Rubens. Termina Obrigado aí e grava para nós aí. Um abração, cara.